Vamos para mais um vídeo do canal do Meio Quilo. Hoje iremos falar sobre jogo único, o assunto mais polêmico entre os pitaqueiros. Muitos gostam, muitos não gostam, e aí alguns falam fora um jogo único, hashtag fora jogo único. Eu não quero entrar nessa discussão. Hoje quero simplesmente passar estratégias do que você pode fazer ou não em um jogo único. Desde já, deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal do Meio Quilo. No link da descrição do vídeo, eu deixei aqui o link para você entrar na comunidade do Meio Quilo gratuita e também tem um link para você comprar o plano sócio do MK, o melhor plano sócio de Rede Pitaco que temos no Brasil. Primeiramente, sobre o jogo único, eu considero uma liga grande, uma liga que é mais difícil de vencer porque tem milhares de times. Eu já vi liga de jogo único bater mais de 30 mil times. Quando tem menos, são ali 2 mil times, nessa faixa ali. Então, sim, querendo ou não, a liga mais difícil de se vencer, a probabilidade de vencer é um pouco pequena. Em segundo lugar, também é mais difícil porque, às vezes, se você não escala certo tipo de jogador, deixa um jogador ali de fora que fez uma pontuação um pouco melhor que o outro, você acaba que não vence nada. Então, querendo ou não, é uma liga onde você vai perder a maioria das vezes, mas a vez que você vencer, vai compensar as vezes que você perdeu. Em resumo, é uma liga onde você não busca crescer sua banca. É uma liga onde você busca estourar sua banca. Se você colocar na sua mente que você vai entrar na liga sabendo que você investiu aquela grana e você vai perder, você já fica mais tranquilo em relação a ela, e aí o seu pensamento, a sua criatividade vai fluindo um pouco melhor para que você consiga ousar bastante, para você, quem sabe, ganhar uma grana muito boa. Porque o pensamento de uma liga grande é um pensamento que você tem que levar em consideração o seguinte: é muito difícil eu vencer, então por que eu vou ficar escalando o óbvio, o que a maioria das pessoas vão escalar? Porque se eu fizer isso, vai se tornar mais difícil ainda essa sua vitória ser concretizada. Então você coloca isso na sua mente, que você vai perder a grana que você investiu, e então você vai ousar bastante para que, se essa sua possibilidade, essa sua ousadia der certo, você, quem sabe, possa conseguir um grande estouro na sua banca para você lucrar mais e mais. Irei mostrar para você primeiramente sobre como é que funciona uma liga de jogo único, depois eu irei mostrar algumas estratégias que dá para se utilizar e, por fim, irei mostrar algumas estratégias que eu utilizei para poder vencer nessa liga. Vamos ao jogo único na prática. O que acontece com a maioria das pessoas? Coloca ali um cabrestinho aqui, ó, na cabeça e ativa o modo cabresto ativar. E aí, o que as pessoas fazem? Elas chegam aqui, ó, e começam a fazer o quê? Começa a escalar seus times com jogadores, o quê? Prováveis. Só escalam o time com jogadores prováveis. Chegam aqui, por exemplo, só escalam assim. Aí a primeira pessoa chega ali e fala assim: ah, vou fazer um timinho ali no jogo único. Aí vai lá e escala só jogadores prováveis. O outro cara fala bem assim: ah, eu tenho muita banca, o que eu vou fazer? Vou fazer todas as possibilidades com jogadores prováveis aqui. Sai escalando tudo quanto é jogador. Só que a pessoa se esquece que temos aqui 11 jogadores dos dois times, dos dois lados. Então tem infinitas possibilidades, milhões de possibilidades. Então você não vai ter banca, não vai ter ninguém que tenha banca para fazer todas essas variações. E aí, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar esse cabrestinho aqui, ó, tirar ele, começar a olhar para um lado e para o outro e começar a fazer o quê? Chegar aqui, por exemplo, no atacante, tirar dos prováveis, não olhar mais para os prováveis e começar a olhar para outros jogadores, que seriam o quê? Os nulos. Nulo no jogo único é a peça mais importante de sua diferenciação, que é o quê? É um coringa que você tem ali. Por quê? O jogador nulo ali, às vezes entra no segundo tempo, a maioria das pessoas faz o que? Escalam os prováveis, e esse jogador nulo possa ser que seja seu grande diferencial. Aí você vai lá e escala uma Geise nula, vamos supor, aí você vai lá e escala uma Duda Sampaio nula, aí você vem cá e escala uma jogadora do Brasil nula, aí o que a pessoa vai chegar ali? Vai chegar ali às vezes no chat do Repitaco e vai falar bem assim: ó, cara, um robô lá do Repitaco ganhou a liga. Aí você pergunta o motivo do cara: por que você acha que ganhou? Porque o cara escalou um monte de jogador nula lá, aí a jogadora entrou e fez um gol, e começa a falar essas coisas. Só que aí, através dos estudos, a gente mostra aqui: jogador nulo é o grande diferencial do jogo, porque a maioria das pessoas estão ali fechadas, escalando jogadores prováveis. Então a sua chance de ganhar com jogadores prováveis torna um pouco mais difícil, porque a maioria está fazendo isso. Então, a partir do momento que você pega lá e começa a escalar jogadores nulos, já é um grande diferencial. Você já entra ali para o patamar de jogadores que estão escalando esses jogadores nulos, então sua concorrência começa a diminuir um pouco mais. É claro que não é para você chegar aqui e colocar em todos os seus times
jogadores nulos, mas é uma das oportunidades. Vamos supor, se você está fazendo uma equipe ali que é um pouco óbvia, onde a maioria está fazendo, aí o que você vai fazer? Vai buscar jogadores nulos para deixar um pouquinho mais ousado. Se você está fazendo um time mais ousado, então você vai pegar ali, não vai precisar muito usar os jogadores nulos, né? O que a maioria faz? Além de escalar os prováveis, eles escalam os mais favoritos. E aí o que vai acontecer? Muita gente faz essa mesma estratégia e aí se torna um pouco mais difícil de você ganhar. A grande realidade é você tentar ousar de alguma forma, porque é uma liga grande, é uma liga mais difícil de se vencer. E aí você vai ter que ter esse feeling de poder ver sua variação e pensar, será que muita gente está indo dessa forma? Então vou tentar usar um pouquinho aqui e botar um jogador nulo. O time está um pouco ousado, então vou tentar aqui deixar um pouco os jogadores prováveis que devem jogar para mim não precisar usar tanto. Então é só uma dinâmica de um jogo único. Vamos na prática aqui sobre os jogadores nulos. Começar pelo gol. O goleiro aqui dá pra gente fazer da seguinte forma. Dá para você pensar o seguinte, essas duas goleiras aqui, Brasil e Colômbia, vão negativar, então o que eu vou fazer? Vou colocar um goleiro aqui que vai simplesmente zerar. Vamos supor que seja um jogo de gols entre Brasil e Colômbia. E aí, essa goleira aqui, ela vai zerar e as outras duas vão negativar. Querendo ou não, isso daí pode ser um grande diferencial para você. Porque cada décimo faz muita diferença em um jogo único. Então, se as duas goleiras fizerem ali no mínimo -2 e essa goleira aqui fizer 0, você já tá 2 pontos à frente do seu adversário. Zagueiro nulo, o que dá para você fazer? Dá para você fazer esse esquema aqui de 5-3-2 e colocar um zagueiro ali para entrar no segundo tempo, tipo a Kathleen do Brasil que entra às vezes. E o que vai acontecer? A partir do momento que essa jogadora aqui entrar, ela vai garantir os 5 pontos. É claro, se o Brasil segurar esse G. Então ali na zaga dá pra gente utilizar dessa seguinte forma essa zagueira aqui para entrar no segundo tempo. Na lateral, da mesma forma da zaga. Às vezes o time tem só um jogador provável, aí você completa com um jogador nulo ali para entrar no segundo tempo. O que acontece muito com o Goiás. Goiás tem até certo momento que não dá para utilizar nenhum dos dois laterais, ficam zerados. Só que o técnico sempre coloca até 2 laterais no segundo tempo, então se torna um grande diferencial. Você chega ali e coloca 2 jogadores da laterais nulos, então pouquíssimas pessoas irão ter. No meio para frente, você busca ali jogadores nulos que devem entrar no segundo tempo para quem sabe fazer um golzinho, né? Tipo o Brasil aqui tem a Duda Sampaio, tem a Geise. Vou pegar aqui o modelo de jogo único entre Fortaleza versus Fluminense. Esse jogo aqui valeu pela 5ª premiada hoje pela Copa do Brasil. Eu gosto muito de separar o jogo único entre 2 etapas. O pré-escalação oficial e a pós-escalação oficial. Enquanto estamos no primeiro período de pré-escalação, eu vejo que muitos pitaqueiros escalam um pouco as suas equipes, né? A gente vê ali, às vezes, uma liga ali com 2.000 times, enquanto ali não saem as escalações, e logo depois, quando saem as escalações, a gente vai entrar na liga, tem 20.000 times, ou seja, 18.000 times escalados depois que saíram as escalações, e apenas 2.000 times sendo escalados antes de sair as escalações. Então, uma diferença gritante. Muitas pessoas escalam depois que saem as escalações. Então, para quem vai jogar um jogo único, é muito interessante você olhar essa pré-escalação oficial para você pegar algumas coisinhas. Por exemplo, o Fluminense hoje, o Rei do Pitaco cravou os prováveis, então não teve muito o que aproveitar desse time do Fluminense. Já no lado do Fortaleza, teve vários jogadores ali prováveis ou dúvidas que mudaram. Vamos supor lá. O Tite estava provável e ficou no banco de reserva. O Romarinho e o Moisés estavam prováveis que iria jogar e acabou começando no banco. O Silvio Romero e o Matheus Jussa foram 2 jogadores ali que estavam dúvidas no Rei do Pitaco e de última hora ficaram nulos. Então, para quem pegasse essa pré-escalação oficial, iriam escalar bastante esses jogadores, né? O Romero, o Moisés, o Romarinho, o Tite. Já quem pegasse a escalação oficial, iriam escalar esses jogadores aqui que saíram nas escalações oficiais. Qual a diferença que a gente percebe aqui da pré-escalação e a pós-escalação? Na pré-escalação, nós não tínhamos o Robson e o Lucas Lima, são 2 jogadores ali que estavam nulos e que ficaram prováveis de última hora. Já o Ceballos era nulo. Ou seja, então a grande diferença da pré-escalação para a pós-escalação é que esses 3 jogadores, o Robson, o Lucas Lima e o Brian Ceballos, surgiram ali de última hora. Então, muito provavelmente, quem escalou no período de pré-escalação não tem, de alguma forma, esses 3 jogadores aqui. Então essa galera ali, eles já não tem esses 3 jogadores. Agora, quem escala na pós-escalação, muito dificilmente não deve ter a maioria desses jogadores aqui. É claro que uma certa parte vai lá e gosta de utilizar alguns jogadores ali nulos, mas essa galera que escala esses jogadores nulos é uma galera um pouco menor. A maioria vai escalar os prováveis. Então, quem escalar após não vão ter esses jogadores aqui. Então a primeira coisa que você tem que fazer se vai jogar um jogo único é aproveitar esses 2 momentos, né? Porque se você fosse jogar esse jogo único,
você ia conseguir muito bem aproveitar esses jogadores que estavam prováveis ou dúvidas e que entraram no segundo tempo no decorrer da partida, e assim você tem essa concorrência. Por exemplo, o Matheus Jussa, ele ficou dúvida no começo, mas ele não jogou. Então, ou seja, se seu banco fez mais que 0 pontos, ia ser acionado automaticamente. Agora, se você for um cara que escalou o Matheus Jussa, depois de sair as escalações, ele já estava nulo. Então, ele não vai concorrer com o seu banco, né? E aí vai ficar zerado. Um grande diferencial que seria para esse jogo único poderia ter sido o Silvio Romero, porque ele entrou no segundo tempo, fez o gol, só que o gol dele foi anulado. Inclusive, o gol do Silvio Romero foi com assistência do Romarinho. Vamos supor que isso aqui fosse um jogo único, esse gol valesse. Quem tivesse Romarinho com o Silvio Romero queriam estar na frente. E aí eu te pergunto, você acha que quem estaria na frente nesse jogo único? Quem escalou antes ou quem escalou depois? Muito provavelmente, neste jogo único, quem estaria na frente seriam aquelas pessoas que teriam escalado os times antes de sair as escalações, por querem aproveitar o Silvio Romero e o Romarinho, os dois jogadores que tiveram um combo. Agora, quem escalou no pós, muito dificilmente irá ter Silvio Romero e Romarinho, porque aí a galera vai, tipo assim, vai colocar somente um jogador nulo, né, que às vezes é um Silvio Romero, mas muito dificilmente irá ter dois jogadores nulos com o Romarinho e o Silvio Romero. Deu para ter uma noção mais ou menos aí sobre o pré-escalação oficial e uma pós-escalação oficial? Então, para quem vai jogar jogo único, tem que ficar alerta sobre isso, né? Para poder aproveitar esse momento de pré-escalação oficial, fazer algumas variações ali, aproveitar esses jogadores prováveis, dúvidas. Até então, eu estou falando aqui coisas óbvias. Claro, isso daqui é óbvio. Eu acho que a maioria já pensou nisso, mas aí agora eu vou colocar para você pensar algo diferente. Algo mais além, né? Tirar o cabrestinho aqui e for mais além. Então, vamos lá. Você é um cara que vai escalar ali no pré-jogo 1. A primeira coisa que eu gosto de fazer é buscar o máximo de informações possíveis dos atletas que irão participar dessa partida. Por exemplo, no lado do Fluminense, a gente tem aqui, ó, os relacionados à partida. Então, é algo que eu acho muito interessante, porque daqui você já sabe, né? Qual jogador que dá para você utilizar aqui, você tem certeza que pelo menos ele vai para o jogo ali, às vezes vai até ficar no banco de reservas ao menos, para você aproveitar. É aproveitar, por exemplo, um Robson, que é um jogador que de vez em quando é titular, o Lucas Lima, que é titular na maioria dos jogos, estava nulo, então são dois jogadores ali nulos no Rei do Pitaco, que poderiam surgir de última hora como provável. Eu tô aqui escalando no pré-jogo único. Aí eu vou lá e escalo o Robson com o Silvio Romero e o Romarinho. Aí sai as escalações oficiais. O Robson é provável. O Romarinho e o Silvio Romero estão ali no banco de reserva. Aí eu penso o seguinte: Silvio Romero e Romarinho, quem vai ter é os jogadores que escalaram na pré-escalação oficial. Silvio Romero, Romarinho com o Robson, quem vai ter? Aí já vai ser muito mais difícil. Porque quem escalou pós as escalações oficiais, muito dificilmente vai ter esses dois jogadores nulos na frente, né? Então eu tô aqui com dois jogadores nulos na frente, depois que saem as escalações. Lembrando que como eles ficaram no banco de reservas, eu posso colocar um jogador no banco, vamos supor, eu colocasse Thiago Galhardo no banco de reservas. Ou seja, o Thiago Galhardo iria concorrer com Silvio Romero e Romarinho. Qualquer um dos dois que fizesse uma pontuação menor que a do Thiago Galhardo iria ficar no banco de reservas. Então já é um grande diferencial. Aí vamos supor que o Robson faz um gol, aí o Silvio Romero entra como entrou, faz um gol com a assistência do Romarinho. Essas duas combinações, poucas pessoas irão ter na liga. Então quando eu estou escalando pré-escalação oficial, eu tento olhar jogadores que estão nulos, que podem surgir de última hora ali, como prováveis. Eu tento, mesmo sem eu saber mais ou menos ao certo quem deve ficar no banco de reserva, eu tento aproveitar, porque quando saem as escalações, qualquer coisa eu tiro. Quem escalou na pré-escalação oficial, eles não vão olhar muito para os jogadores nulos. Então esse já é um grande diferencial para você. Para quem está escalando na pós-escalação oficial, é muito importante ficar alerta de como estava os times na pré-escalação oficial. Você tem que lembrar ali mais ou menos os jogadores que estavam prováveis e dúvidas antes de sair a escalação, porque vamos supor aqui, você vai escalar a sua equipe e você só coloca o Silvio Romero como o nulo. Aí você acha que você está abafando com o Silvio Romero nulo, porque jogador nulo é o diferencial, que nem o Thiago falou. Mas se lembre da pré-escalação. Na pré-escalação o Romero era o quê? Era dúvida. Ou seja, muita gente escalou o Romero. Então você acha que você está ousando no Romero, mas na verdade simplesmente você está fazendo uma mesma formação que outras pessoas já fizeram e não consegue ter esse grande diferencial. Então na pré-escalação, lembrando, tinha o Silvio Romero, tinha o Moisés, tinha o Marinho, tinha o Tite, então são jogadores que estavam ali na pré, que se você escalar na pós-escalação, você tem que tomar esse certo cuidado para não pensar que você está usando bem, mas na verdade você não está. Agora vamos supor o Otero.
O Otero é um jogador que estava nulo antes, está nulo depois. Ou seja, o número de times que deve ter Otero já é bem pequeno, porque é um jogador ali que ele não ficou provável em nenhum momento. Então, quem vai escalar o Otero? Somente aquela galera que olhou a escalação final e vai escalar ele. Então, é um número bem pequeno. Então, já o Otero é um jogador diferente. O Otero é bom que tem a bola parada, jogador ofensivo, pode fazer muito bem um golzinho, então ele sim, ele vai ser um grande diferencial para essa partida, para quem for escalar na pós-escalação. Então aí sim, esse daqui seria um grande diferencial. Vou te dar um grande exemplo. Eu tô aqui escalando minha escalação, aí eu vou lá e coloco o Thiago Galhardo e boto o Silvio Romero. Aí você acha que você tá ousando botando um ataque com o Silvio Romero e Galhardo, mas se lembre, Silvio Romero era dúvida, Galhardo também era dúvida. Então, para quem escalou antes, já tem essa dupla. Aí, muitas das vezes, eu vou lá e escalo um time e uma pessoa questiona. Vamos com o Robinson, provável, e o Silvio Romero nulo. Aí chega uma pessoa e fala para mim bem assim, Thiago, eu prefiro escalar o Thiago Galhardo com o Silvio Romero. Mas a pessoa às vezes não entende, né? Por que eu escalei o Robinson? Foi simplesmente por este motivo, porque o Robinson, ele não estava provável antes. Então, eu não vou concorrer com a galera de antes. Eu vou concorrer com a galera de agora. Aí sim, eu vou concorrer com a galera da pós-escalação. Então, o Robinson era um jogador que não estava na pré-escalação e que está na pós. Então, eu vou colocar Robinson com o Silvio Romero. O Thiago Galhardo já estava na pré, então o que eu vou fazer? Vou tentar escalar o Thiago Galhardo com o Otero, porque ele estava nulo e assim eu não vou concorrer com a galera de trás. Então deu pra ter essa sacada? Isso daí já surge naturalmente em mim, sabe? Na hora que eu vou fazer minha escalação, eu já vou pensando nessas possibilidades. Pô, eu vou pegar esse certo jogador aqui, o Otero, eu vou escalar com o Thiago Galhardo, por quê? O Robinson eu vou escalar com o Romarinho, vou escalar com o Moisés, porque o Robinson estava nulo antes. Então, aquela galera ali não vai escalar ele. E assim por diante. Então, você tem que ter esse jogo de cintura ali, esse feeling de saber, né? Como é que estavam as equipes antes, como é que tá agora, para você saber o que é mesmo diferencial, o que não é. Agora, vamos para a parte que eu gosto de falar, na parte boa, onde eu ganho dinheiro ali e mostro para vocês quais estratégias eu utilizei para poder estar vencendo as ligas. Esse meu primeiro print aqui foi a vez onde eu venci o prêmio maior no jogo único, foi ali mais de 9 mil reais entre Hungria e Inglaterra. Este segundo aqui é o jogo entre Brasil e Coreia do Sul. Foi a primeira vez onde eu consegui ganhar uma grana boa em um jogo único. Foi Brasil e Coreia do Sul, masculino, um amistoso. E essa aqui é a minha última vez que eu tirei uma grana boa em jogo único. Foi entre Brasil e Peru. Campeonato feminino aqui, tirei R$ 1.400 em terceiro lugar. Tirei mais de 1.500, porque teve outras posições que eu consegui vencer também. Quase eu vencia nessa daqui. Então eu irei mostrar cada uma delas, o que eu fiz, qual foram minhas estratégias, para mim explicar para vocês como eu consegui chegar até aqui, como eu consegui ganhar alto, para vocês também conseguirem chegar. Qual estratégia eu usei na minha última vez que eu venci bem no jogo único, foi nesse jogo aqui entre Brasil e Peru. Vou entrar neles aqui para mostrar um pouco para vocês. Nesse jogo entre Brasil e Peru, o que eu fiz aqui? O Brasil era muito favorito, então muita gente iria escalar o Brasil com certeza. O Brasil era super favorito para segurar esse G, para fazer gols. Então o que eu fiz? A primeira coisa, coloquei uma zagueira do Peru ali como diferencial, e acabou que foi a melhor zagueira da partida, então foi o meu grande diferencial. E eu combinei essa zagueira do Peru com a Adriana, que estava nula. O meu restante do time foram todos jogadores prováveis, só que eu fiz essa pequena alteração. E veja, eu fiz uma simples alteração. O Brasil era muito favorito, eu não precisei escalar o Peru para me vencer. Eu simplesmente fiz duas mudanças. Botei a Adriana, que estava nula o tempo inteiro, foi nula. Então a Adriana entrou no segundo tempo, fez um gol. E eu botei uma zagueira do Peru pensando no desarme, né? Para pontuar mais, que a zagueira brasileira deu super certo. E por que eu não venci? Simplesmente por causa da Letícia, né? Essa Letícia aqui me matou, porque acabou que, ó, vejam, 1,20 de diferença, esses dois primeiros colocados, eles tinham a Tamires. E vejam que eles não tinham a Adriana como diferencial. Então a minha Adriana aqui, ó, foi um grande diferencial, ela estava nula. Esses dois jogadores aqui, eles escalaram na pré-escalação oficial. E todos esses jogadores aqui estavam prováveis e dúvidas. E é aquilo que eu falei para vocês, né? A galera gosta muito de escalar prováveis e dúvidas. Então, esses dois jogadores que ficaram em primeiro, eles não escalaram jogadores nulos. E por pouco mesmo, eles não perderam para mim. E essa primeira colocada estava pagando 8 mil reais. Eles só venceram de mim porque a Letícia aqui, ó, ela levou um amarelo, né? Fez uma falta, levou um amarelo. Só de fazer a falta e levar o cartão é menos 2,50. Se ela não faz essa falta e não leva esse cartão, eu simplesmente ia levar a liga sozinho. Não iria dividir premiação com ninguém, porque eu só fiz uma pequena alteração, que foi colocar uma jogadora nula, que foi a Adriana.
e colocar esse jogador do Peru. Simples, mais nada. Vamos agora para o segundo modelo, onde eu consegui tirar mais de 3 mil reais em um jogo único, foi aqui entre Brasil e Coreia do Sul, um amistoso. Novamente, um jogo aqui que a gente vê um super favorito, que era o Brasil. Então muita gente iria fechar a defesa do Brasil e escalar muito o Brasil do meio para frente. E foi basicamente parecido com o outro, só que esse aqui foi um pouquinho mais ousado. Eu utilizei defensores ali não pensando no SG, pensando em pontuação básica, e coloquei um cara na frente para justamente tentar tirar um SG do Brasil. Eu quase venci essa liga aqui, porque os 3 primeiros não tinham o Son, e acabou que foi outro coreano que fez o gol. Se fosse o gol do Son, principal jogador da equipe, eu teria vencido a liga. E você sabe, né, que o Son não seria esse grande diferencial, porque a galera gosta do Son, né? Mas só de o Brasil ser super favorito, a galera escalar muito o Brasil, foi sim um grande diferencial, justamente pelos meus 2 defensores. E outro diferencial meu foi o Bruno Guimarães nulo. Então imagine só, 2 defensores coreanos, a maioria fechando a zaga do Brasil, um atacante coreano, mais um meia do Brasil nulo, que foi o Bruno Guimarães, entrou no segundo tempo e deu uma assistência. Foi ali meu auge ali de sucesso. Todos esses jogadores aqui estavam prováveis: Neymar, Richarlison, Lucas Paquetá e Fred, estavam todos prováveis, todo mundo aqui. O único jogador nulo que eu coloquei foi o Bruno Guimarães, só que aí eu usei nos 2 defensores coreanos. E vou mostrar para vocês como é que eu fiz, né? Antes de começar a partida do Brasil, eu peguei ali, depois saiu as escalações, eu cheguei aqui no SofaScore e saí pesquisando esses jogadores aqui coreanos, sabe? Saí clicando em cada um desses jogadores assim, dessa forma, e cheguei em cada um deles e fui olhar essa questão aqui, ó, pegando o campeonato nacional de cada um e vim aqui na questão da média de desarmes e interceptações. Eu cheguei aqui, ó, média de desarme e interceptações e tal, fui olhando cada jogador coreano, eu não conhecia nenhum desses jogadores, então eu tentei olhar, pegar alguma informação, mesmo que seja besta, isso daí vai ser um grande diferencial para mim lá na hora de fazer as formações. Então eu cheguei à conclusão que esses 2 jogadores ali eram um pouco melhores, né? Claro que, tipo assim, não tinha grande diferença de um pro outro, mas, tipo assim, só de você selecionar, esse aqui é um pouco melhor que esse na questão de desarme, já é um grande diferencial. Outra coisa que eu pensei também, eu pensei assim, pô, o Neymar é um cara ali que a galera vai fazer muita falta nele. Então eu pensei assim, vou fugir um pouquinho do lateral direito da Coreia do Sul, pensando nessa forma. Vou pegar mais o lateral esquerdo, que vai pegar o Rafinha. Então a probabilidade desse lateral esquerdo é um pouco maior de desarmar. E quando eu fui olhar a média dos 2 de desarmes, o lateral esquerdo era um pouco melhor que o lateral direito. Eu falei, pronto, esse lateral aqui eu vou escalar. Já nos 2 zagueiros, esse zagueiro aqui era um pouquinho melhor que o outro de cima. Então eu falei assim, quer saber isso? Daqui, por mais que esteja do lado do Neymar, às vezes ele não deve fazer tanta falta, né? Ele vai pegar sobra, pode conseguir o desarme, mas beleza. Só sei de uma coisa, eu cheguei ali e falei assim, pô, cara, vou tentar esse diferencial. O diferencial vai ser esses meus 2 jogadores, que é o lateral e o zagueiro. Pensei nessa estratégia, bolei, fiz vários times pensando nisso, nesses 2 jogadores ali, para ter essa diferenciação. Graças a Deus deu muito certo, minha análise acabou que bateu, claro que foi algo que eu fiz ali de última hora, porque eu tive que improvisar. Eu não acompanho o futebol coreano de nenhuma forma, então não tinha como eu saber a informação desses jogadores. Então essa daí, literalmente, eu tive que improvisar, mas é algo que dá para você fazer, então, em qualquer campeonato ali que tem informações, né? Esses campeonatos internacionais têm bastante informação desses jogadores de desarmes e tal. Então dá para você fazer essa mesma forma que eu fiz. Agora vamos para o terceiro e último modelo, quando eu consegui tirar minha grana maior, mais de 9 mil reais no Rei do Pitaco. Eu estou aqui do lado esquerdo com a minha zona de premiação, do que eu consegui, e do lado direito o time que eu venci. Esse daqui não é exatamente o time que eu venci a liga, porque esse time meu aqui ficou em 14º. O que eu venci a liga, que fez 70 pontos, era exatamente esse mesmo, só que a diferença é que o Fiola era titular ao invés desse Bola aqui. Então, assim, eu fiz 2 formações iguais, uma eu coloquei esse lateral e o outro eu coloquei o Fiola. O que ficou com o Fiola aqui entrou no segundo tempo, ficou em primeiro lugar. O que ficou sem o Fiola, que foi esse Bola, ficou em 14º. Então, Hungria versus Inglaterra. Qual é o padrão desse jogo? Inglaterra, super favorito. O que vai acontecer? Muita gente vai escalar a Inglaterra. O que eu fiz? Vou escalar a zaga da Hungria. Só que o grande defeito da Hungria era que estava faltando um dos laterais. Então você não conseguia fechar por completo a Hungria. Defeito não, né? Perfeito pra gente, que a gente já sabe as estratégias de jogo único. E colocamos ali um lateral pra gente poder levar essa bolada pra casa. Então o que eu pensei nesse meu jogo único? Se você for contar aqui, parece que eu escalei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, umas 10 escalações, 12, né? Se você for olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. De 10 escalações, praticamente metade eu escalei com a defesa da Hungria. O que eu pensei nesse jogo? Nesse jogo aqui, diferente daquele do Brasil e Coreia, e aquele Brasil e Peru, aqueles 2 ali eu pensava assim, pô, é muito difícil a equipe adversária segurar esse jeito. Então eu vou tentar dar uma mesclada nos defensores.
nesse jogo entre Inglaterra e Hungria, eu já pensei da seguinte forma: muita gente vai escalar a Inglaterra é favorita, só que essa zaga da Hungria é uma zaga muito boa, né? Que tem ali o Gulácsi, que tem o Orbán, dois jogadores ali do RB Leipzig, então é uma zaga ali que pode dificultar. Hungria jogando dentro de casa, um esquema de 5 defensores, eu falei, cara, essa Hungria pode dificultar. Então o que eu fiz? Vou escalar bastante a zaga da Hungria, porque eu sei que poucas pessoas irão fazer isso, e vou usar de colocar um lateral que venha do banco. E nem precisei de muitas variações para eu poder ganhar. Você vê que apenas 5 variações da Hungria, uma delas eu consegui vencer. E eu vou mostrar aqui na prática também de como é que eu fiz. Quando eu cheguei aqui para olhar as escalações entre Inglaterra e Hungria, eu olhei o seguinte: no Rei do Pitaco, o Fiola era o lateral no banco de reservas e o Bola era o outro lateral reserva. Então o Rei do Pitaco tinha esses dois jogadores aqui que estavam nulos lá no banco de reservas. Aí o que eu fiz? Eu fui olhar nos últimos jogos que tinham sido esses amistosos aqui, ó. O Fiola foi titular nos 2 jogos que eu olhei aqui, ó. O Fiola foi titular. Eu falei, pô, Fiola então tem uma grande chance de entrar. Só que eu fui olhar também que o Bola entrou nos 2 jogos aqui, ó. O Bola entrou nesse jogo e o Bola entrou nesse jogo. Com essa simples informação, eu já fiquei sabendo que o Bola e o Fiola são jogadores que muito provavelmente vão entrar no decorrer da partida. E aí, o que eu fiz? Eu fiz 3 variações diferentes. Em cada uma delas eu fiz o seguinte: uma eu coloquei o Fiola e outra eu coloquei o Bola. O jogador que entrasse, qualquer um dos dois, eu iria concorrer. Como, né? Eu não vou ficar aqui deixando na sorte, né? Se o Bola não entrar e eu perder. Aí eu fui lá e copiei esse time, dobrei ele e botei o Fiola e acabei que fiquei em primeiro lugar. Um desses times eu acabei de dobrar, se você for observar, não tem número par aqui, mas mesmo assim, tudo bem, tirei ali 9 mil reais. O que eu me arrependi mesmo foi não ter feito mais variações com esses 2 jogadores, porque eu ia ter ganhado mais grana ainda, né? Então está aqui as variações que me trouxeram mais de 12 mil reais em premiações no Rei do Pitaco, e vejam a grande semelhança. Sempre tenho um jogador nulo em meus times. Aqui eu coloquei simplesmente somente o lateral, né, que foi o Fiola, nulo. Aqui nesse jogo eu botei o Bruno Guimarães com a mescla da defesa adversária contra o Brasil, e foi um jogo de ambos marcam. E nesse último eu tive aqui a Adriana nula com uma defensora perdendo o SG, colocando somente pontuação básica. Esse meu padrãozinho ali de sempre colocar pelo menos umzinho nulo ali deu certo algumas vezes para mim. Eu tenho certeza que pode dar certo para vocês. Então espero que vocês tenham gostado demais deste vídeo e estamos juntos sempre. O que você quiser que eu traga de novo no canal do Meio Quilo é só deixar na descrição do vídeo que eu estarei trazendo. Tamo junto!